Um fazendeiro simples entra no banco e é humilhado pelo gerente arrogante que grita: "Você é um pobre coitado!" Mas o que esse gerente não sabia mudaria sua vida para sempre. Naquela manhã ensolarada, Joaquim Santos caminhava pelas ruas movimentadas de Esperança do Vale com passos firmes, mas sem pressa. Suas botas gastas faziam um ruído suave contra o asfalto, enquanto o chapéu de palha protegia seu rosto marcado pelos anos de trabalho honesto no campo. A camisa xadrez, desbotada pelo tempo e lavada centenas de vezes, contava a história de um homem simples que conhecia o valor do trabalho duro. Ao se aproximar do imponente edifício do Banco Progresso Nacional, Joaquim observou o movimento intenso de pessoas bem vestidas, entrando e saindo do estabelecimento. Executivos de terno impecável, senhoras elegantes com bolsas de marca e jovens profissionais falando ao telefone passavam por ele como se fosse invisível. Para eles, ele era apenas mais um trabalhador rural perdido na cidade grande. Joaquim respirou fundo e empurrou a pesada porta de vidro. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor lá de fora, e o ambiente sofisticado o envolveu completamente. O mármore brilhante do piso refletia as luzes modernas do teto, enquanto o som suave de música clássica preenchia o espaço. Era um mundo completamente diferente do que ele conhecia em sua fazenda. Na recepção, uma jovem funcionária chamada Beatriz o cumprimentou com um sorriso profissional, mas seus olhos rapidamente avaliaram suas roupas simples. "Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo?" perguntou, tentando manter a cordialidade, mas com um tom levemente condescendente que não passou despercebido por Joaquim. "Bom dia, minha filha. Preciso falar com o gerente sobre uma conta aqui do banco", respondeu Joaquim com voz calma e educada, tirando o chapéu em sinal de respeito. Beatriz hesitou por um momento, claramente surpresa com o pedido. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente, enquanto ela olhava novamente para as roupas rurais do fazendeiro. "O senhor tem agendamento? O gerente Ricardo Mendonça é muito ocupado e só atende com hora marcada", disse, já presumindo que a resposta seria negativa. "Não tenho agendamento, mas é importante. Posso esperar o tempo que for necessário", respondeu Joaquim pacientemente, suas mãos calejadas segurando o chapéu com firmeza. A recepcionista suspirou discretamente e pegou o telefone interno. "Senhor Ricardo, tem um senhor aqui que gostaria de falar com o senhor sobre uma conta", disse, fazendo uma pausa significativa na palavra senhor, como se quisesse comunicar algo além das palavras. Do outro lado da linha, a voz áspera de Ricardo ecoou alto o suficiente para que algumas pessoas próximas ouvissem. "Que tipo de pessoa é? Estou em uma reunião importante." Beatriz cobriu parcialmente o telefone e sussurrou: "É um fazendeiro, senhor. Está bem simples." Um suspiro exasperado veio do telefone. "Mande ele esperar. Quando eu tiver tempo, vejo o que ele quer." Provavelmente é mais um pedindo empréstimo que não pode pagar. Joaquim ouviu tudo, mas seu rosto permaneceu sereno. Ele conhecia bem esse tipo de tratamento. Durante toda a sua vida, havia enfrentado olhares de julgamento e comentários preconceituosos por causa de sua aparência simples. Mas havia aprendido que a verdadeira dignidade vinha de dentro, não das roupas que se vestia ou do carro que se dirigia. "O senhor pode se sentar ali e aguardar", disse Beatriz, apontando para uma poltrona de couro na área de espera. "Mas pode demorar bastante." Joaquim assentiu com educação e se dirigiu ao local indicado. Enquanto esperava, observou o movimento ao seu redor. Outros clientes eram recebidos com sorrisos largos e tratamento VIP. Um homem de terno caro foi imediatamente escoltado ao escritório do gerente sem nem precisar esperar. Uma senhora com joias caras foi atendida com reverências exageradas pelos funcionários. Passaram-se 2 horas. Joaquim permanecia pacientemente sentado, ocasionalmente folheando uma revista de negócios que encontrou na mesa de centro. Sua presença começou a incomodar alguns funcionários, que cochichavam entre si, lançando olhares curiosos e desconfortáveis em sua direção. Finalmente, a porta do escritório do gerente se abriu com força. Ricardo Mendonça surgiu como uma tempestade humana. Alto, magro, com cabelos perfeitamente penteados e um terno que custava mais do que muitos ganhavam em meses. Seus olhos frios varreram o ambiente até localizarem Joaquim. "É você que está me perturbando a manhã toda?" bradou Ricardo,
sua voz ecoando pelo saguão e fazendo várias cabeças se virarem. Não tem coisa melhor para fazer, não? Joaquim se levantou calmamente, colocando o chapéu de volta na cabeça. Bom dia, Sr. Ricardo. Sou Joaquim Santos. Gostaria de falar sobre uma conta aqui no banco. Ricardo deu uma risada cruel que fez eco por todo o ambiente. Conta? Você? Ele olhou Joaquim de cima a baixo com desprezo evidente. Escute aqui, meu velho. Este não é lugar para gente como você. Aqui é um banco sério, para pessoas sérias, com dinheiro de verdade. O silêncio no saguão era ensurdecedor. Todos os presentes pararam suas atividades para observar a cena humilhante que se desenrolava. Alguns funcionários pareciam desconfortáveis, mas ninguém ousou intervir. Ricardo estava claramente aproveitando sua posição de poder. O senhor está sendo muito gentil em me receber, disse Joaquim, mantendo a voz baixa e respeitosa, apesar da humilhação pública. Gentil? Ricardo riu ainda mais alto. Eu não estou sendo gentil, estou sendo educado demais. Você deveria estar agradecendo que eu não chamei a segurança ainda. Ele se aproximou mais, sua voz se tornando ainda mais agressiva. Olha só para você. Essas roupas velhas, essas botas sujas. Você é um pobre coitado. As palavras de Ricardo ecoaram pelo saguão como um tiro. Alguns clientes balançaram a cabeça em desaprovação, mas ninguém disse nada. O poder e a arrogância do gerente eram bem conhecidos no banco. Joaquim permaneceu imóvel por um momento que pareceu durar uma eternidade. Seus olhos, que haviam visto tanto na vida, encontraram os de Ricardo com uma tranquilidade perturbadora. Então, algo inesperado aconteceu. Um sorriso suave, quase imperceptível, brincou nos lábios do fazendeiro. Não era um sorriso de deboche ou raiva. Era algo muito mais profundo. Era o sorriso de alguém que conhecia um segredo que mudaria tudo. O senhor tem razão, disse Joaquim calmamente, sua voz carregada de uma dignidade inabalável. Eu sou mesmo simples, mas às vezes, senhor Ricardo, as aparências podem ser muito enganosas. Ricardo franziu o senho, intrigado pela resposta inesperada e pela confiança inexplicável na voz do fazendeiro. Por um momento, uma sombra de dúvida passou por seus olhos. Do que você está falando? Perguntou, mas sua voz havia perdido um pouco da arrogância anterior. Joaquim colocou o chapéu de volta na cabeça e se dirigiu calmamente para a saída. Antes de alcançar a porta, virou-se uma última vez para Ricardo. Dias depois, senhor Ricardo, o senhor vai entender exatamente o que eu quis dizer. E com essas palavras misteriosas, Joaquim Santos saiu do Banco Progresso Nacional, deixando para trás um gerente confuso, funcionários inquietos e o eco de uma promessa que ninguém conseguia decifrar. O que Ricardo Mendonça não sabia era que acabara de cometer o maior erro de sua carreira. Enquanto Joaquim caminhava pelas ruas de Esperança do Vale em direção à sua velha caminhonete, suas mãos tremiam ligeiramente, não de raiva, mas de uma emoção muito mais profunda. A humilhação no banco havia despertado memórias que ele guardava cuidadosamente em seu coração, como fotografias preciosas em uma gaveta secreta. Ao chegar em sua propriedade rural, a Fazenda Santa Helena, Joaquim estacionou embaixo da grande mangueira que sua falecida esposa Helena havia plantado décadas atrás. A casa simples, pintada de branco com detalhes azuis, contrastava drasticamente com a riqueza oculta que poucos conheciam. Ele havia escolhido viver assim e havia uma razão muito especial para essa decisão. Joaquim entrou em casa e se dirigiu diretamente para o quarto que um dia compartilhara com Helena. No canto, havia um baú de madeira antiga, trabalhado à mão por seu próprio pai. Com cuidado reverente, ele abriu a tampa rangente e retirou uma caixa de metal verde escura, dessas que bancos costumavam usar para guardar documentos importantes. Dentro da caixa, além de papéis cuidadosamente organizados, havia uma carta amarelada pelo tempo. A caligrafia delicada de Helena ainda era perfeitamente legível, como se tivesse sido escrita ontem. Joaquim a pegou com o mesmo carinho com que seguraria uma borboleta, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas. Meu querido Joaquim, começava a carta, se você está lendo isto, é porque chegou o momento de usar o que construímos juntos. Sei que você sempre preferiu a simplicidade, e eu sempre amei essa sua característica. Mas nossa riqueza não é um fardo,
é uma responsabilidade. Helena havia sido muito mais que uma esposa dedicada. Ela possuía uma inteligência brilhante para negócios que poucos reconheciam. Enquanto Joaquim cuidava da terra com suas mãos calejadas, Helena investia discretamente os lucros da fazenda em ações, imóveis e fundos de investimento. Ela tinha um talento natural para prever tendências de mercado e suas escolhas sempre se revelavam certeiras. Durante anos, o casal acumulou uma fortuna silenciosa. Não construíram mansões ou compraram carros luxuosos. Em vez disso, mantiveram sua vida simples por escolha, não por necessidade. Helena sempre dizia: "A verdadeira riqueza, Joaquim, está em poder ajudar os outros sem que eles saibam de onde veio a ajuda." E era exatamente isso que faziam. Anonimamente, eles financiavam bolsas de estudo para jovens carentes, pagavam tratamentos de saúde para famílias necessitadas e mantinham várias instituições de caridade funcionando. Tudo feito em segredo absoluto, através de uma complexa rede de advogados e contadores que protegiam sua identidade. Joaquim continuou lendo a carta com o coração apertado. "Mas haverá momentos, meu amor, em que você precisará usar nossa riqueza para defender sua dignidade. Não por orgulho, mas por justiça. Para mostrar que a verdadeira nobreza não está nas roupas que vestimos, mas no caráter que carregamos." O telefone tocou, interrompendo o momento íntimo. Joaquim guardou cuidadosamente a carta e atendeu. "Senhor Santos?" A voz do outro lado era profissional, mas calorosa. "Aqui é Clara Mendes, diretora regional do Banco Progresso Nacional. Preciso falar urgentemente com o senhor." Joaquim ficou surpreso. Como a diretora havia conseguido seu número? E por que estava ligando logo após o incidente com Ricardo? "Pois não, dona Clara. Em que posso ajudá-la?" "Na verdade, senhor Santos, sou eu quem precisa ajudá-lo. Soube do que aconteceu hoje no banco com nosso gerente Ricardo Mendonça. Fiquei profundamente envergonhada pela forma como o senhor foi tratado." A voz de Clara carregava uma sinceridade que tocou Joaquim. Diferente de Ricardo, ela parecia genuinamente preocupada. "Agradeço sua atenção, dona Clara, mas essas coisas acontecem. Não guardo rancor. Mas eu guardo, senhor Santos. E mais do que isso, eu sei exatamente quem o senhor é." Um silêncio pesado tomou conta da linha telefônica. Joaquim sentiu seu coração acelerar. Poucas pessoas conheciam sua verdadeira situação financeira. Clara continuou: "Meu departamento faz análises periódicas de todos os grandes investidores da região. Imagine minha surpresa ao descobrir que um dos maiores patrimônios líquidos do estado pertence a um senhor que mora numa fazenda simples e anda de caminhonete velha." Joaquim suspirou profundamente. O segredo que Helena e ele haviam guardado tão cuidadosamente estava sendo revelado. "Senhor Santos, o senhor possui investimentos espalhados em dezenas de instituições financeiras. Suas ações em empresas de tecnologia, seus imóveis comerciais, seus fundos de investimento. Tudo isso soma uma quantia que faria muitos milionários conhecidos sentirem inveja." "E o que a senhora pretende fazer com essa informação?" perguntou Joaquim, mantendo a voz calma, apesar da tensão crescente. "Pretendo consertar o erro grotesco que foi cometido hoje. Ricardo Mendonça humilhou publicamente um dos homens mais ricos do estado, sem saber que estava cavando a própria cova profissional." Clara fez uma pausa dramática antes de continuar. "Mas antes de tomar qualquer medida, preciso saber. O senhor quer que isso seja tornado público? Porque, pela posição financeira que o senhor ocupa, nosso banco deveria estar oferecendo serviços VIP, gerente pessoal, sala reservada, o tratamento completo para clientes do seu nível." Joaquim olhou pela janela de sua casa simples, vendo as galinhas ciscando no quintal e as vacas pastando tranquilamente no pasto. Essa vida pacata sempre fora sua escolha consciente. Mas talvez Helena estivesse certa. Talvez chegara o momento de usar sua riqueza não para ostentação, mas para ensinar uma lição sobre respeito e dignidade humana. "Dona Clara", disse Joaquim finalmente, "acho que chegou a hora de algumas pessoas aprenderem que não se deve julgar um livro pela capa. Então o senhor aceita nossos serviços VIP? Posso providenciar tudo para que o senhor seja tratado com o respeito que merece?" Joaquim pensou na carta de Helena, nas palavras sobre usar a riqueza para defender a dignidade.
Um sorriso se formou em seu rosto. Aceito sim, dona Clara. Mas quero que isso seja feito de uma forma muito especial. Tenho uma proposta que vai abrir os olhos de muita gente. Estou ouvindo, Sr. Santos. Quero que o Sr. Ricardo descubra quem eu sou da forma mais impactante possível. Ele precisa entender que sua arrogância tem consequências, mas não quero destruí-lo. Quero educá-lo. Clara riu do outro lado da linha. Sr. Santos, acho que vamos nos dar muito bem. Tenho algumas ideias que o senhor vai adorar. Enquanto Joaquim desligava o telefone, olhou novamente para a carta de Helena. Suas palavras ecoavam em sua mente. A verdadeira riqueza está em poder ensinar sobre humildade, mesmo quando se tem todos os motivos para ser arrogante. O fazendeiro simples estava prestes a se transformar no cliente mais importante do Banco Progresso Nacional. E Ricardo Mendonça não fazia ideia da tempestade que estava se aproximando. Na manhã seguinte, Ricardo Mendonça chegou ao Banco Progresso Nacional se sentindo o rei do mundo. Sua arrogância havia atingido níveis estratosféricos após o episódio com o fazendeiro maltrapilho, como ele havia começado a chamar Joaquim para seus colegas. Durante todo o happy hour da noite anterior, Ricardo contara e recontara a história, exagerando cada detalhe para impressionar seus amigos. Vocês precisavam ver a cara dele quando eu gritei que era um pobre coitado. Ricardo ria alto, derramando uísque na mesa do bar. Esses caipiras precisam aprender qual é o lugar deles. Mas o que Ricardo não sabia era que sua vida profissional estava prestes a desmoronar de forma espetacular. Naquele exato momento, no 10º andar do mesmo edifício, Clara Mendes estava em sua sala com uma pilha de documentos impressos espalhados sobre a mesa de vidro. Seus olhos percorriam números que a deixavam cada vez mais impressionada e simultaneamente mais furiosa com o comportamento de Ricardo. Meu Deus do céu, murmurou Clara, ajustando os óculos para ter certeza de que estava lendo corretamente. Este homem possui uma fortuna de 87 milhões de reais. A assistente de Clara, Marina Santos, entrou na sala carregando mais documentos. Seus olhos estavam arregalados de surpresa. Diretora, a situação é ainda pior do que imaginávamos. Consegui os extratos detalhados das contas do Sr. Joaquim em outros bancos. Ele movimenta uma média de 2 milhões de reais por mês apenas em investimentos. Clara se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. 2 milhões por mês? Marina, você tem certeza desses números? Absoluta, diretora. E tem mais. Marina se aproximou da mesa, baixando a voz como se estivesse revelando um segredo de Estado. Descobri que ele é proprietário de 3 shopping centers, 2 redes de supermercados e possui ações majoritárias em 5 empresas de tecnologia. Sem falar nos imóveis rurais que somam mais de 10 mil hectares. O silêncio na sala era ensurdecedor. Clara sentia sua pressão arterial subindo conforme compreendia a magnitude do erro que Ricardo havia cometido. E Ricardo tratou esse homem como se fosse um mendigo, disse Clara, sua voz tremendo de indignação. Um cliente que poderia ser o mais importante de todo o estado, humilhado publicamente no nosso saguão. Marina assentiu gravemente. Diretora, tem algo mais que a senhora precisa saber. Conversei discretamente com alguns funcionários que presenciaram a cena ontem. Aparentemente, Ricardo não apenas gritou com o Sr. Joaquim, mas fez isso na frente de pelo menos 20 pessoas. Clientes importantes testemunharam tudo. Clara fechou os olhos, imaginando os danos à reputação do banco. Em sua mente, já podia visualizar as redes sociais explodindo com críticas, clientes importantes cancelando contas e a diretoria nacional exigindo explicações. Marina, preciso que você prepare um dossiê completo sobre o patrimônio do Sr. Joaquim. Quero cada número, cada investimento, cada propriedade documentada. E faça isso com a máxima discrição. Já estou providenciando, diretora. Mas posso fazer uma pergunta? Claro. O que a senhora pretende fazer com Ricardo? Clara olhou pela janela panorâmica de sua sala, observando o movimento da cidade lá embaixo. Pessoas comuns seguindo suas vidas, trabalhando honestamente, sem imaginar que um homem simples como elas poderia possuir uma fortuna capaz de comprar quarteirões inteiros. Ricardo vai aprender uma lição que ele jamais esquecerá, disse Clara com uma determinação férrea em sua voz. Mas primeiro,
Preciso falar pessoalmente com o Sr. Joaquim. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Ricardo estava em seu escritório contando novamente a história da humilhação do fazendeiro para Antônio Silva, um funcionário mais experiente que sempre tentava manter a cordialidade com todos. Ricardo, você não acha que foi um pouco pesado demais? Perguntou Antônio, claramente desconfortável com o relato. O homem parecia educado. Educado? Ricardo gargalhou. Antônio, você é muito bonzinho. Esses caipiras precisam aprender que existe hierarquia no mundo. Eu não estudei anos na universidade, não fiz pós-graduação e não cheguei a gerente para ficar perdendo tempo com gente que nem conta no banco tem. Mas como você sabe que ele não tem conta aqui? Ricardo parou de rir. A pergunta simples de Antônio havia tocado num ponto que ele não havia considerado. Na verdade, ele nem havia perguntado qual era o propósito da visita de Joaquim. Claro que não tem, disse Ricardo, mas sua voz não soava tão convicta quanto antes. Você viu como ele estava vestido? Gente com dinheiro não anda assim. Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Era a secretária de Clara. Senhor Ricardo, a diretora Clara gostaria de vê-lo em sua sala imediatamente. Ricardo sentiu um frio na barriga, mas rapidamente recuperou a compostura. Deve ser sobre o novo sistema de crédito que implementei este mês. Provavelmente vai me parabenizar. Antônio apenas balançou a cabeça, pressentindo que algo não estava certo. Quando Ricardo bateu na porta da sala de Clara, ela o recebeu com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Fria, calculista, quase predatória. Entre e feche a porta, Ricardo. Temos muito o que conversar. Ricardo entrou se achando o máximo, ajeitando a gravata com arrogância. Bom dia, diretora Clara. Imagino que seja sobre os excelentes resultados que... Sente-se, cortou Clara, sua voz seca como um deserto. E me conte exatamente o que aconteceu ontem com o Sr. Joaquim Santos. O nome atingiu Ricardo como um soco no estômago. Como ela sabia o nome do fazendeiro? Ele nem havia perguntado o nome do homem durante a humilhação. Ah, aquilo... Ricardo tentou soar casual, mas sua voz traiu um nervosismo crescente. Foi apenas um mal-entendido com um fazendeiro que veio aqui sem agendamento. Mal-entendido? A voz de Clara estava subindo de tom perigosamente. Você gritou na frente de 20 pessoas que um cliente em potencial era um pobre coitado. Isso é um mal-entendido para você? Ricardo engoliu em seco. Diretora, o senhor não parecia ter perfil para nossos serviços. Perfil? Clara se levantou bruscamente, fazendo a cadeira girar. Ricardo, você tem ideia de quem é Joaquim Santos? Um fazendeiro? A voz de Ricardo estava ficando cada vez mais fraca. Clara pegou uma pasta grossa da mesa e a jogou na frente de Ricardo com tanta força que alguns papéis voaram. Joaquim Santos possui um patrimônio líquido de 87 milhões de reais. O mundo de Ricardo desabou, literalmente. Ele sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Sua pele ficou pálida como papel, suas mãos começaram a tremer e gotas de suor frio brotaram em sua testa. O quê? Foi tudo que ele conseguiu sussurrar. Você ouviu direito! Clara estava praticamente gritando agora. O homem que você humilhou publicamente é um dos homens mais ricos do estado. Ele movimenta 2 milhões de reais por mês. Possui shopping centers, supermercados, milhares de hectares de terra. Ricardo sentia náuseas. Sua cabeça estava girando e ele precisava se segurar na cadeira para não desmaiar. Mas ele estava tão simples, balbuciou, sua arrogância completamente evaporada. Simples? Clara bateu as mãos na mesa com força. Você sabia que existem pessoas ricas que escolhem viver de forma humilde? Você sabia que algumas das maiores fortunas do mundo pertencem a pessoas que andam de chinelo e camiseta velha? Ricardo não conseguia falar. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto folheava os documentos que comprovavam a riqueza astronômica de Joaquim. Diretora, eu não sabia. Como eu poderia... Como você poderia o quê, Ricardo? Clara estava furiosa. Como você poderia tratar um cliente com respeito básico? Como você poderia ter um mínimo de educação? Como você poderia não julgar as pessoas pela aparência? Nesse momento, Marina entrou na sala. Diretora, desculpe interromper, mas o senhor Joaquim Santos está aqui. Ele disse que marcou um encontro.
Ricardo sentiu o mundo desabar completamente. O homem que ele havia humilhado estava no prédio, provavelmente vindo para se vingar. Clara sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Perfeito, Marina. Mande o Sr. Joaquim subir. E Ricardo... Ela se virou para o gerente em pânico total. Espero que você esteja preparado para o que vem por aí. O elevador subiu lentamente pelos andares do Banco Progresso Nacional. E cada segundo parecia uma eternidade para Ricardo, que estava literalmente suando frio em sua cadeira. Suas mãos tremiam tanto que ele precisou escondê-las embaixo da mesa, enquanto Clara observava cada reação sua com uma mistura de satisfação e desprezo. Diretora, Ricardo tentou falar com a voz embargada. Eu posso explicar para o Sr. Joaquim que foi um mal-entendido, que... Quieto, Ricardo. Clara o cortou com firmeza. Você já fez estrago demais. Agora vai ficar calado e ver as consequências dos seus atos. Marina abriu a porta da sala e anunciou. Sr. Joaquim Santos. O que aconteceu a seguir deixou Ricardo completamente em choque. O homem que entrou na sala era o mesmo fazendeiro humilde de ontem, mas algo havia mudado drasticamente. Joaquim usava as mesmas roupas simples, o mesmo chapéu de palha, as mesmas botas gastas, mas carregava consigo uma presença que preenchia completamente o ambiente. Atrás dele, entraram dois homens impecavelmente vestidos. Um deles carregava uma pasta de couro luxuosa, e o outro segurava um tablet moderno. Ricardo reconheceu imediatamente o tipo. Advogados caros, consultores financeiros de elite. Bom dia, dona Clara, disse Joaquim com sua voz calma e educada de sempre, tirando o chapéu respeitosamente. Agradeço por ter aceitado me receber. Clara se levantou imediatamente, estendendo a mão com um sorriso genuíno, que contrastava totalmente com a frieza que havia demonstrado para Ricardo momentos antes. Senhor Joaquim, é uma honra recebê-lo em nosso banco. Sinto muito profundamente pelo que aconteceu ontem. Isso jamais deveria ter ocorrido. Ricardo observava a cena sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. A mesma diretora que havia gritado com ele há poucos minutos estava tratando o fazendeiro com uma reverência que ele nunca havia visto ela demonstrar por ninguém. Joaquim olhou diretamente para Ricardo, que imediatamente baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar sereno do homem que havia humilhado publicamente. Senhor Ricardo, disse Joaquim com uma voz que não carregava raiva, mas uma autoridade natural que fez o gerente se encolher ainda mais na cadeira. Como o senhor está hoje? Ricardo tentou falar, mas apenas um ruído estranho saiu de sua garganta. Estava completamente paralisado pela vergonha e pelo medo. Um dos homens que acompanhavam Joaquim, apresentado como Dr. Fernando Cardoso, abriu sua pasta e retirou diversos documentos. Senhor Joaquim, disse Dr. Fernando, trouxe todos os extratos que o senhor solicitou. Como pode ver, dona Clara, o patrimônio total do senhor Joaquim Santos está devidamente documentado aqui. Clara pegou os papéis e seus olhos se arregalaram ainda mais. Os números eram ainda maiores do que ela havia imaginado. Senhor Joaquim, disse Clara com voz impressionada, segundo estes documentos, o senhor possui investimentos que somam 93 milhões de reais? Joaquim assentiu calmamente. Os investimentos que minha falecida esposa Helena fez ao longo dos anos renderam bem. Ela sempre teve talento para escolher as oportunidades certas. O segundo homem, identificado como Marcos Silva, consultor financeiro, acrescentou. E isso sem contar os imóveis, diretora Clara. O senhor Joaquim é proprietário de propriedades que, juntas, valem aproximadamente 120 milhões de reais. Ricardo sentiu como se fosse desmaiar. 213 milhões de reais. O homem que ele havia chamado de pobre coitado possuía uma fortuna que rivalizava com a de celebridades e grandes empresários. Mas, senhor Joaquim, disse Clara, claramente curiosa, por que o senhor escolheu viver de forma tão simples? Joaquim sorriu com a mesma serenidade de sempre. Dona Clara, minha falecida esposa Helena, sempre me dizia que a verdadeira riqueza não está no que mostramos ao mundo, mas no que fazemos por ele. Nosso dinheiro financia silenciosamente dezenas de projetos sociais, paga estudos para jovens carentes, mantém um hospital infantil funcionando.
Ele fez uma pausa, olhando novamente para Ricardo, que estava pálido como um fantasma. Vivemos sempre com simplicidade por escolha, não por necessidade. Helena acreditava que, quando você tem muito, sua responsabilidade é usar essa abundância para ajudar quem tem pouco. Dr. Fernando complementou. O Sr. Joaquim é discretamente um dos maiores filantropos da região. Já investiu mais de 40 milhões em projetos sociais, sempre anonimamente. O silêncio na sala era absoluto. Ricardo sentia como se estivesse tendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele havia humilhado publicamente não apenas um homem rico, mas um homem bom, generoso, que usava sua fortuna para ajudar outros. Joaquim se aproximou da cadeira onde Ricardo estava sentado. O gerente ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar calmo e penetrante do fazendeiro. Senhor Ricardo, disse Joaquim com uma voz que era simultaneamente firme e compassiva. Ontem o senhor me disse que eu era um pobre coitado. Ricardo tentou falar, mas apenas conseguiu balançar a cabeça, as lágrimas começando a formar em seus olhos. E sabe de uma coisa? Continuou Joaquim. Talvez o senhor estivesse certo de certa forma. Eu sou pobre. Pobre em ostentação. Pobre em arrogância. Pobre em preconceito. A voz de Joaquim se tornou mais séria. Mas o senhor, senhor Ricardo, é pobre de uma forma muito mais triste. O senhor é pobre de empatia. Pobre de respeito pelo próximo. Pobre de humildade. Ricardo não conseguia mais se conter. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, enquanto ele finalmente compreendia a magnitude de seu erro. Senhor Joaquim, conseguiu sussurrar com voz quebrada. Eu sinto muito. Eu não sabia. Não sabia o quê, senhor Ricardo? Perguntou Joaquim, sua voz ainda calma. Não sabia que deveria tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de como elas se vestem? Não sabia que a educação e a gentileza não custam nada? Clara observava a cena em silêncio, vendo Ricardo sendo confrontado com a realidade de suas ações. Ela nunca havia visto o gerente arrogante tão quebrado, tão humilhado, mas de uma forma muito diferente da humilhação cruel que ele havia imposto a Joaquim. Marcos Silva consultou seu tablet e disse: Senhor Joaquim, conforme sua solicitação, preparamos a proposta de transferência de contas. Se o senhor confirmar, podemos mover todos os seus investimentos para cá ainda hoje. Clara quase engasgou. Todos os investimentos? Sim, diretora, respondeu o Dr. Fernando. O senhor Joaquim possui contas em 17 bancos diferentes. Ele quer centralizar tudo aqui, no Banco Progresso Nacional, desde que seja tratado com o respeito básico que todo cliente merece. A proposta representava não apenas a maior conta individual que o banco jamais havia recebido, mas também comissões e taxas que transformariam completamente os resultados anuais da instituição. Ricardo levantou a cabeça lentamente, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Senhor Joaquim, depois do que eu fiz, depois de como eu o tratei, por que o senhor ainda consideraria fazer negócios conosco? Joaquim olhou para Ricardo com uma expressão que misturava firmeza e algo inesperado. Compaixão. Porque, senhor Ricardo, minha esposa Helena sempre me ensinou que as pessoas podem mudar, que os erros podem se tornar lições, e que, às vezes, as situações mais difíceis são as que mais nos fazem crescer como seres humanos. Ele se aproximou ainda mais, colocando sua mão calejada no ombro de Ricardo. Mas isso vai depender inteiramente do senhor. O senhor está disposto a aprender? Está disposto a mudar? O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos na sala. Ricardo se levantou lentamente de sua cadeira e, para o choque geral, se ajoelhou diante de Joaquim. Senhor Joaquim, disse com voz embargada pela emoção, eu imploro seu perdão. Eu fui arrogante, preconceituoso e cruel. Se o senhor me der uma segunda chance, eu juro que vou ser uma pessoa melhor. O momento era tão intenso que até Clara sentiu seus olhos se umedecerem. Nunca havia presenciado uma transformação tão completa, tão sincera. Joaquim ajudou Ricardo a se levantar, seus olhos refletindo uma bondade que contrastava completamente com a crueldade que havia recebido no dia anterior. Levante-se, senhor Ricardo. A dignidade não se constrói de joelhos, mas de pé, fazendo as escolhas certas. 2 semanas depois do encontro devastador no escritório de Clara,
Ricardo Mendonça estava sentado em sua mesa, mas o ambiente ao seu redor havia mudado dramaticamente. A notícia sobre o incidente com Joaquim Santos havia se espalhado como fogo selvagem por todo o banco, e Ricardo sentia o peso dos olhares de julgamento de cada colega que passava por seu escritório. Marina bateu na porta com uma expressão séria. Ricardo, a diretoria nacional quer falar com você, agora. O coração de Ricardo despencou. Durante essas 2 semanas, ele havia vivido num estado constante de ansiedade, sabendo que as consequências de suas ações ainda estavam por vir. Ele tentara se redimir, trabalhando horas extras, sendo mais educado com todos os clientes, mas sabia que talvez fosse tarde demais. Na sala de reuniões do último andar, 5 executivos da diretoria nacional estavam sentados ao redor de uma mesa de mogno. No centro da mesa, uma pasta espessa com seu nome escrito em letras garrafais. Ricardo reconheceu imediatamente Carlos Henrique Oliveira, o diretor-presidente do banco, um homem conhecido por sua rigidez e intolerância a erros que prejudicassem a imagem da instituição. Sente-se, Ricardo, disse Carlos Henrique com uma voz que cortava o ar como uma lâmina. Temos muito o que discutir. Ricardo se sentou, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele podia sentir sua carreira desmoronando a cada segundo que passava. Ricardo, continuou o diretor-presidente, em meus 25 anos dirigindo instituições financeiras, nunca presenciei um caso tão grave de má conduta profissional quanto o seu. O executivo abriu a pasta e começou a ler. Humilhação pública de um cliente em potencial, discriminação baseada na aparência, violação de todos os nossos protocolos de atendimento e, o pior de tudo, perda quase catastrófica do que poderia ter sido a maior conta individual da história desta instituição. Ricardo baixou a cabeça, sentindo o peso de cada palavra como pedradas em seu peito. Senhor Carlos Henrique, Ricardo tentou falar com voz embargada. Eu sei que cometi um erro terrível, mas... Erro! A voz de Carlos Henrique explodiu pela sala. Ricardo, você chamou um homem que possui 213 milhões de reais de pobre coitado na frente de 20 testemunhas. Isso não é um erro, é uma catástrofe profissional. Outra executiva, Patrícia Cunha, diretora de recursos humanos, complementou. Ricardo, o vídeo da sua humilhação ao senhor Joaquim foi gravado por um cliente e já tem mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. Nossa reputação está sendo destroçada publicamente. Ricardo sentiu o mundo girando. Vídeo? Que vídeo? Patrícia girou um tablet para ele ver. Na tela, Ricardo podia assistir a si mesmo gritando com Joaquim: "Você é um pobre coitado." A imagem era cristalina, o áudio perfeito, e os comentários eram devastadores para sua reputação e a do banco. Mais de 15 mil comentários, disse Patrícia friamente. 98% são críticas ferozes ao seu comportamento. Clientes estão cancelando contas. Outros bancos estão usando isso como propaganda contra nós. É um desastre de relações públicas sem precedentes. Carlos Henrique se levantou e caminhou até a janela. Ricardo, você não apenas perdeu um cliente milionário. Você se tornou o símbolo de tudo que há de errado no atendimento bancário brasileiro. Nesse momento, a porta se abriu e Clara entrou na sala com uma expressão grave. Desculpem interromper, disse Clara, mas preciso informar algo urgente sobre a situação do senhor Joaquim Santos. Carlos Henrique se virou imediatamente. O que houve? Ele desistiu de transferir as contas para cá? Não, senhor Carlos Henrique. Na verdade, é algo muito mais significativo. Clara olhou diretamente para Ricardo. O senhor Joaquim fez uma proposta que mudará completamente esta situação. Todos na sala ficaram em silêncio absoluto, esperando a revelação de Clara. Ele quer conversar pessoalmente com Ricardo, disse Clara, deixando todos boquiabertos. E não apenas isso. Ele tem uma proposta específica relacionada ao futuro profissional dele. Ricardo ergueu a cabeça, confuso. Uma proposta para mim? Mas por que ele... Por quê? Interrompeu Clara. O senhor Joaquim é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Mesmo após toda a humilhação que sofreu, ele ainda acredita na capacidade das pessoas mudarem. Carlos Henrique voltou para a mesa, intrigado. Que tipo de proposta? Ele não quis revelar detalhes ao telefone, respondeu Clara.
Disse apenas que gostaria de oferecer a Ricardo uma oportunidade de redenção real, mas que isso dependeria inteiramente da sinceridade dele. Patrícia olhou para Ricardo com ceticismo. E você acredita que merece uma segunda chance após o que fez? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, pensando nas 2 semanas de angústia que havia passado, nas noites sem dormir, na vergonha que sentia cada vez que via o vídeo de sua própria crueldade circulando na internet. Não, disse Ricardo finalmente, sua voz quebrada pela emoção. Eu não acredito que mereço. O que eu fiz foi imperdoável. Humilhei um homem bom na frente de outras pessoas apenas porque ele não se vestia como eu achava que deveria. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Ricardo. Mas se o Sr. Joaquim está disposto a me dar uma chance de me redimir, eu farei qualquer coisa para provar que posso ser uma pessoa melhor. Carlos Henrique observou o quebrantamento genuíno de Ricardo. Em todos seus anos como executivo, ele havia visto muitos funcionários tentando salvar suas carreiras com desculpas e justificativas, mas nunca havia presenciado uma transformação tão profunda e aparentemente sincera. Está bem, disse Carlos Henrique após uma pausa longa. Você terá sua conversa com o Sr. Joaquim. Mas, Ricardo, entenda uma coisa, esta é sua última oportunidade. Se você decepcionar este homem novamente, não haverá lugar para você em nenhuma instituição financeira respeitável do país. Naquele momento, Marina entrou na sala novamente. Desculpem interromper, mas o Sr. Joaquim Santos acaba de chegar. Ele está no saguão principal. Carlos Henrique se levantou imediatamente. No saguão principal? Por que não foi direcionado para uma sala VIP? Ele pediu especificamente para aguardar no mesmo local onde foi humilhado, disse Marina. Disse que queria que outros clientes vissem o que aconteceria hoje. Uma onda de nervosismo tomou conta de todos na sala. Joaquim estava criando um espetáculo público, mas ninguém sabia exatamente qual seria o desfecho. Ricardo, disse Carlos Henrique com seriedade, desça até lá. Todos nós vamos acompanhar desta sala, observando através das câmeras de segurança. O que acontecer nos próximos minutos determinará não apenas seu futuro, mas possivelmente o futuro da reputação desta instituição. Ricardo se levantou com as pernas trêmulas. Ele sabia que estava prestes a enfrentar o momento mais importante de sua vida profissional. Quando saiu da sala de reuniões e entrou no elevador, sentia como se estivesse descendo para seu próprio julgamento. No saguão principal, Joaquim estava exatamente no mesmo local onde havia sido humilhado 2 semanas antes. Mas desta vez, havia uma diferença crucial. Ele não estava sozinho. Dr. Fernando e Marcos Silva estavam ao seu lado, junto com outras pessoas que Ricardo não reconhecia imediatamente. Conforme Ricardo se aproximava, percebeu que uma multidão havia se formado. Clientes, funcionários e até pessoas da rua haviam parado para observar o que estava acontecendo. Muitos tinham seus celulares em mãos, claramente prontos para gravar qualquer coisa que fosse acontecer. Senhor Joaquim, disse Ricardo com voz tímida, parando a alguns metros de distância. O senhor queria falar comigo? Joaquim se virou e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. O fazendeiro ainda usava suas roupas simples, mas havia algo diferente em sua presença. Uma autoridade natural que fazia todas as pessoas ao redor prestarem atenção. Sim, senhor Ricardo, disse Joaquim com sua voz calma característica. Eu tenho uma proposta para fazer ao senhor. Mas antes preciso perguntar algo muito importante. O silêncio no saguão era absoluto. Até as crianças pequenas pareciam ter parado de fazer barulho para ouvir o que seria dito. Nas últimas 2 semanas, continuou Joaquim, o senhor teve tempo para refletir sobre o que aconteceu aqui. O senhor aprendeu alguma coisa? Ricardo sentiu todos os olhos sobre ele. Sabia que sua resposta seria determinante não apenas para seu futuro, mas para o tipo de pessoa que ele escolheria ser pelo resto da vida. Sim, senhor Joaquim, disse Ricardo, sua voz carregada de emoção genuína. Aprendi que a verdadeira pobreza não está na conta bancária de uma pessoa, mas na falta de compaixão em seu coração. Aprendi que julgar alguém pela aparência é uma das formas mais cruéis de ignorância que existe. Joaquim assentiu lentamente. E o que mais? Aprendi, continuou Ricardo, com lágrimas formando em seus olhos, que um homem verdadeiramente rico é aquele que enriquece a vida dos outros,
como o Senhor faz com sua generosidade silenciosa. E que eu, apesar de todos os meus diplomas e posição, era na verdade o mais pobre dos dois naquele dia. O silêncio no saguão do Banco Progresso Nacional era tão profundo que se podia ouvir o bater dos corações. Dezenas de pessoas, incluindo clientes, funcionários e curiosos que haviam parado na rua, observavam intensamente o encontro entre Joaquim Santos e Ricardo Mendonça. Celulares estavam erguidos, prontos para capturar cada segundo do que prometia ser um momento histórico. Joaquim observou Ricardo por alguns segundos que pareceram uma eternidade, seus olhos serenos estudando cada traço de arrependimento no rosto do gerente. Então, algo completamente inesperado aconteceu. "Senhor Ricardo", disse Joaquim com sua voz calma, "eu tenho uma proposta para o senhor. Mas não é o que qualquer pessoa aqui poderia imaginar." Ricardo limpou as lágrimas do rosto, tentando se recompor. "Uma proposta, senhor Joaquim?" "Sim", continuou Joaquim, sua voz ecoando por todo o saguão. "Eu gostaria de oferecer ao senhor um emprego." Um murmúrio coletivo varreu a multidão. Pessoas sussurravam entre si, incrédulas com o que estavam ouvindo. Nos escritórios superiores, Clara e os diretores observavam pelas câmeras de segurança, completamente perplexos. Emprego? Ricardo balbuciou confuso. "Mas, senhor Joaquim, eu tenho um trabalho aqui no banco." "Não mais", interrompeu uma voz firme atrás dele. Carlos Henrique havia descido e se aproximado do grupo. "Ricardo, após o que aconteceu, a diretoria decidiu que sua demissão será efetivada hoje." O impacto das palavras atingiu Ricardo como um soco no estômago. Mesmo esperando essa consequência, ouvir oficialmente que estava sendo demitido na frente de tantas pessoas foi devastador. "Mas", continuou Carlos Henrique, olhando respeitosamente para Joaquim, "se o senhor Santos tem uma proposta, acredito que todos aqui gostaríamos de ouvi-la." Joaquim assentiu e se dirigiu diretamente a Ricardo, que estava visivelmente abalado pela notícia da demissão. "Senhor Ricardo, durante estes últimos dias, pensei muito sobre o que aconteceu entre nós. E cheguei à conclusão de que palavras são fáceis de falar. O que realmente importa são as ações." Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem pela multidão crescente. "Por isso estou oferecendo ao senhor uma oportunidade única. Venha trabalhar para mim por 3 meses, na minha fazenda, atendendo pessoas simples como eu. Se ao final desse período o senhor realmente demonstrar que mudou, eu o ajudarei a reconstruir sua carreira." A proposta deixou todos boquiabertos. Ricardo estava sendo oferecida uma segunda chance pelo próprio homem que havia humilhado publicamente. Trabalhar. "Ah, na sua fazenda?" perguntou Ricardo, claramente surpreso. "Exatamente", disse Joaquim com um sorriso suave. "Minha propriedade oferece serviços de crédito rural para pequenos agricultores da região. Pessoas simples, que trabalham duro e precisam de empréstimos para plantar, para comprar equipamentos, para melhorar suas vidas." Marcos Silva, o consultor financeiro de Joaquim, se aproximou carregando uma pasta. "Senhor Ricardo", disse Marcos, "o que o senhor Joaquim não contou é que ele mantém um programa de microcrédito que já ajudou mais de 500 famílias rurais. É uma operação séria, regulamentada pelo Banco Central." Dr. Fernando complementou. "E completamente lucrativa, diga-se de passagem. O senhor Joaquim descobriu que emprestar dinheiro para pessoas honestas, mesmo sendo simples, é um dos negócios mais seguros que existem." Joaquim olhou diretamente nos olhos de Ricardo. "A questão é, o senhor está disposto a atender essas pessoas com o mesmo respeito que daria a um milionário? Está disposto a ouvir suas histórias, entender suas necessidades, tratá-las com dignidade?" Ricardo sentiu o peso da pergunta. Sabia que esta era sua última chance não apenas de reconstruir sua carreira, mas de se tornar uma pessoa melhor. "Senhor Joaquim", disse Ricardo com voz embargada, "depois de tudo que fiz, por que o senhor está me dando essa oportunidade?" A resposta de Joaquim surpreendeu a todos. "Por que, senhor Ricardo? Minha falecida esposa Helena sempre me dizia que as pessoas mais arrogantes são, no fundo, as mais inseguras. E as pessoas mais inseguras são aquelas que mais precisam de uma chance de descobrir seu verdadeiro valor."
Joaquim se aproximou mais de Ricardo, falando em um tom que, mesmo sendo baixo, era claramente audível para toda a multidão. Mas eu preciso que o senhor entenda uma coisa. Isso não será fácil. O senhor vai acordar às 5 da manhã para atender um fazendeiro que precisa de dinheiro para sementes. Vai passar o dia ouvindo histórias de pessoas que às vezes não conseguem nem ler direito, mas que conhecem a vida melhor que qualquer executivo de banco. A voz de Joaquim se tornou mais séria. O senhor vai aprender que um homem que trabalha debaixo do sol todos os dias para sustentar a família tem uma dignidade que nenhum diploma universitário pode dar. E que uma mulher que cria os filhos sozinha, enquanto cuida de uma horta, merece mais respeito que qualquer pessoa de terno caro. Ricardo estava chorando abertamente agora. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão e de esperança. Eu aceito, disse Ricardo com voz firme, mesmo através das lágrimas. Eu aceito sua proposta, Sr. Joaquim, e prometo que não vou decepcioná-lo. Ainda não terminei, disse Joaquim, erguendo a mão. Há mais uma condição. A multidão prendeu a respiração novamente. Durante esses 3 meses, tudo que o senhor fizer será filmado e documentado. As pessoas que o senhor atender, a forma como as tratar, seu crescimento como pessoa, tudo será registrado. Ricardo ficou confuso. Filmado? Por quê? Joaquim sorriu, mas era um sorriso carregado de propósito. Porque, senhor Ricardo, se o senhor realmente mudar, se realmente aprender as lições que precisa aprender, esse documentário será usado para ensinar outras pessoas, para mostrar que é possível mudar, que é possível se tornar uma pessoa melhor. Dr. Fernando abriu sua pasta e retirou um contrato. E se o senhor completar os 3 meses com sucesso, demonstrando mudança real e genuína, o senhor Joaquim se compromete a financiar sua própria instituição de microcrédito, com o senhor como diretor. A proposta era ainda mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Joaquim não estava apenas oferecendo um emprego, estava oferecendo uma chance de Ricardo construir seu próprio império financeiro, baseado em princípios de respeito e dignidade humana. Carlos Henrique se aproximou, claramente impressionado. Senhor Joaquim, isso é extraordinário. O senhor está oferecendo uma oportunidade que vale milhões de reais. Exato, disse Joaquim calmamente. Porque acredito que pessoas podem mudar quando recebem a motivação certa e as ferramentas certas para crescer. Nesse momento, uma jovem da multidão levantou a mão. Era uma estudante de jornalismo que havia parado para observar a cena. Senhor Joaquim, disse ela respeitosamente. Posso fazer uma pergunta? Joaquim assentiu. Por que o senhor está fazendo isso? Depois de ter sido humilhado da forma que foi, por que não simplesmente seguiu sua vida e esqueceu o episódio? A pergunta era exatamente o que todos estavam pensando. Joaquim olhou para a jovem, depois para a multidão e finalmente para Ricardo. Por quê? Disse Joaquim com uma voz que carregava décadas de sabedoria. Quando você tem muito, sua responsabilidade não é apenas ajudar com dinheiro. É ajudar com oportunidades de crescimento. Ele gesticulou na direção de Ricardo. Este homem cometeu um erro terrível, mas não é um homem mau. É um homem que nunca teve a oportunidade de aprender o que realmente importa na vida. Joaquim se virou para a multidão toda. Quantos de nós já julgamos alguém pela aparência? Quantos de nós já fomos preconceituosos com pessoas mais simples? Quantos de nós já perdemos a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias porque nos deixamos levar pelas aparências? O silêncio na multidão era absoluto. Pessoas baixaram os celulares, deixando de filmar para realmente ouvir a mensagem profunda que Joaquim estava transmitindo. A diferença é que o senhor Ricardo foi pego em flagrante, continuou Joaquim. Mas todos nós, em algum momento, fomos Ricardo. A questão é, o que fazemos quando percebemos nossos erros? Ricardo se aproximou de Joaquim, estendendo a mão. Senhor Joaquim, eu aceito sua proposta integralmente. Todos os termos, todas as condições. E mais do que isso, eu prometo que vou usar essa oportunidade não apenas para mudar minha vida, mas para me tornar alguém que honre a confiança que o Senhor está depositando em mim. Joaquim apertou a mão de Ricardo firmemente. Era mais do que um aperto de mãos. Era um pacto, uma promessa, um novo começo. Então está decidido.
disse Joaquim alto o suficiente para toda a multidão ouvir. Senhor Ricardo, o senhor começa na segunda-feira, às 5 da manhã, na Fazenda Santa Helena. A multidão explodiu em aplausos espontâneos. Pessoas estavam chorando, outras gravando mensagens emocionadas, muitas postando imediatamente nas redes sociais sobre o que haviam presenciado. Clara desceu dos escritórios superiores e se aproximou do grupo. Senhor Joaquim, disse ela com voz emocionada, em todos os meus anos no sistema financeiro, nunca vi um ato de generosidade e sabedoria como este. Dona Clara, respondeu Joaquim, a verdadeira generosidade não é dar dinheiro a quem precisa, é dar oportunidade a quem precisa mudar. Quando Joaquim se preparava para sair do banco, a mesma estudante de jornalismo se aproximou novamente. Senhor Joaquim, uma última pergunta. O que o senhor espera que as pessoas aprendam com tudo isso? Joaquim parou, pensou por um momento, e então deu uma resposta que seria repetida milhões de vezes nas redes sociais nos dias seguintes. Espero que as pessoas aprendam que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você faz com o que tem. E que a verdadeira pobreza não está na falta de dinheiro, mas na falta de compaixão. E com essas palavras, Joaquim Santos deixou o Banco Progresso Nacional pela segunda vez. Mas desta vez, ele deixava para trás não apenas a promessa de uma transformação pessoal, mas a semente de uma mudança que impactaria milhares de pessoas. 3 meses depois, em uma manhã clara de domingo, a Fazenda Santa Helena estava irreconhecível. O que antes era um local simples e pacato, havia se transformado no cenário de algo extraordinário. Centenas de pessoas se reuniam no grande pátio da propriedade. Pequenos fazendeiros, suas famílias, jornalistas, representantes de bancos e até políticos locais haviam vindo testemunhar o que muitos já chamavam de o milagre da transformação. No centro de tudo isso estava Ricardo Mendonça, mas ele era uma pessoa completamente diferente do homem arrogante que havia humilhado Joaquim meses atrás. Seus ternos caros haviam dado lugar a roupas simples e práticas. Suas mãos, antes macias, agora exibiam calos do trabalho honesto. Mas a mudança mais marcante estava em seus olhos. Onde antes havia arrogância e frieza, agora brilhava uma luz de humildade e genuína compaixão. Dona Maria, dizia Ricardo para uma senhora idosa que segurava nervosamente os documentos de um empréstimo. A senhora não precisa se preocupar. Seu filho vai conseguir comprar o trator. E tenho certeza de que a colheita deste ano será a melhor que vocês já tiveram. A cena estava sendo filmada por uma equipe de documentaristas que havia registrado cada dia da transformação de Ricardo. O que eles capturaram foi nada menos que extraordinário. Um homem literalmente renascendo através do contato genuíno com pessoas simples e trabalhadoras. Senhor Ricardo, disse uma jovem repórter da televisão local, como o senhor descreveria esses 3 meses? Ricardo parou por um momento, olhando ao redor do pátio cheio de famílias que ele havia aprendido a conhecer e respeitar profundamente. Foram os 3 meses mais importantes da minha vida, disse com voz emocionada. Eu achava que conhecia o mundo dos negócios, que entendia sobre dinheiro e sucesso, mas eu não sabia nada sobre pessoas. Não sabia nada sobre dignidade real. Ele gesticulou para Dona Maria, que sorria timidamente ao seu lado. Esta senhora aqui, Dona Maria, me ensinou mais sobre administração financeira em uma conversa de 15 minutos do que todos os meus diplomas universitários. Ela cria 5 netos sozinha, mantém uma horta que alimenta metade da vizinhança e nunca atrasou um pagamento em 20 anos de empréstimos. A voz de Ricardo ficou embargada. E eu quase perdi a oportunidade de conhecer pessoas como ela por causa do meu preconceito burro e da minha arrogância. Nesse momento, Joaquim Santos apareceu na varanda da casa, observando a cena com o sorriso sereno que se tornara sua marca registrada. Ele estava acompanhado por Clara Mendes e, surpreendentemente, por Carlos Henrique Oliveira, o diretor-presidente do Banco Progresso Nacional. Senhor Ricardo, chamou Joaquim, pode vir aqui, por favor? A multidão se silenciou instantaneamente. Todos sabiam que este era o momento que definiria o futuro de Ricardo. O momento em que Joaquim avaliaria se a transformação havia sido genuína. Ricardo caminhou até a varanda, seus passos firmes, mas respeitosos. Quando chegou diante de Joaquim,
Os dois homens se olharam diretamente nos olhos, o fazendeiro humilde e o ex-gerente transformado. Senhor Ricardo, disse Joaquim alto o suficiente para toda a multidão ouvir. Há 3 meses, eu ofereci ao senhor uma oportunidade de mudar. Hoje, preciso fazer uma pergunta muito importante. O que o senhor aprendeu? Ricardo respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras seriam as mais importantes que já havia pronunciado. Senhor Joaquim, eu aprendi que passei a vida toda confundindo preço com valor. Eu sabia o preço de tudo, mas não conhecia o valor de nada. Ele se virou para a multidão, sua voz crescendo em intensidade emocional. Aprendi que um homem como seu Antônio, que trabalha 16 horas por dia para sustentar a família, vale mais que qualquer executivo de Wall Street. Aprendi que Dona Rosa, que nunca teve um dia de escola formal, mas criou 7 filhos honestos e trabalhadores, é mais sábia que qualquer professor universitário. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Ricardo, mas ele continuou falando com convicção. Aprendi que verdadeira riqueza não são os zeros na conta bancária, mas o número de pessoas que você pode ajudar. Aprendi que respeito não se compra com dinheiro, se conquista com caráter. Joaquim assentiu lentamente, mas ainda não havia terminado sua avaliação. E o que o senhor pretende fazer com esses aprendizados? Pretendo dedicar minha vida a ser a ponte entre mundos, respondeu Ricardo sem hesitar. Quero usar tudo o que aprendi no mundo corporativo para ajudar pessoas simples como essas aqui a terem acesso a oportunidades. Quero que cada fazendeiro, cada pequeno comerciante, cada família trabalhadora seja tratada com o mesmo respeito que se dá a um milionário. Nesse momento, Carlos Henrique se aproximou carregando uma pasta de documentos. Senhor Ricardo, disse o diretor-presidente, em nome do Banco Progresso Nacional, eu gostaria de fazer uma proposta oficial. A multidão prendeu a respiração. Queremos oferecer ao senhor a posição de diretor de inclusão financeira do nosso banco, com a missão específica de criar programas de microcrédito em todo o estado. Seu salário será o mesmo que tinha como gerente, mas seu impacto será milhares de vezes maior. A proposta deixou todos boquiabertos, mas Joaquim ergueu a mão. Isso é muito generoso, senhor Carlos Henrique, mas há algo ainda melhor esperando o senhor Ricardo. Dr. Fernando se aproximou carregando uma pasta ainda mais volumosa. Senhor Ricardo, disse o advogado com um sorriso, conforme prometido, o senhor Joaquim está financiando sua própria instituição financeira. Capital inicial de 10 milhões de reais para criar o Banco do Povo, especializado em microcrédito rural e urbano. O impacto da revelação foi como um raio. Ricardo caiu de joelhos, não conseguindo processar completamente a magnitude da generosidade de Joaquim. 10 milhões? Balbuciou Ricardo. Com uma condição, disse Joaquim, ajudando Ricardo a se levantar. Que o senhor nunca se esqueça de onde veio, que trate cada cliente, por mais simples que seja, como trataria a pessoa mais importante do mundo. Joaquim olhou para a multidão emocionada e disse as palavras que se tornariam lendárias. Porque cada pessoa é a pessoa mais importante do mundo. Para alguém, cada um de nós é tudo. Para uma criança, sua mãe é tudo. Para uma mãe, seu filho é tudo. Para uma esposa, seu marido é tudo. Não existem pessoas sem importância. Existem apenas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de mostrar sua importância. A multidão explodiu em aplausos e lágrimas. Pessoas se abraçavam, filmavam, choravam de emoção. O momento estava sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais e já acumulava milhões de visualizações em tempo real. Ricardo abraçou Joaquim com força, sussurrando: Como posso agradecer o Senhor por me dar minha humanidade de volta? Joaquim sorriu e respondeu: Continue sendo a pessoa que você se tornou. Ajude outros a descobrirem o que você descobriu. Seja o Joaquim para alguém que precisar de uma segunda chance. A repórter de TV se aproximou para a entrevista final. Senhor Joaquim, qual é a mensagem que o senhor gostaria que as pessoas levassem desta história? Joaquim olhou diretamente para a câmera, sabendo que suas palavras alcançariam milhões de pessoas. Que nunca jamais julguem uma pessoa pelas roupas que veste ou pelo carro que dirige. Que tratem cada ser humano com o respeito que merece simplesmente por ser humano. E que lembrem sempre, a verdadeira riqueza não está no que você possui,
mas no que você faz com o que possui. Ele fez uma pausa, olhando para Ricardo com orgulho paternal. E que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você deveria ter sido desde o início. Quando o sol se pôs sobre a fazenda Santa Helena naquele domingo, uma transformação havia se completado. Não apenas a de Ricardo Mendonça, que renascera das cinzas de sua própria arrogância, mas a de centenas de pessoas que testemunharam que mudança real é possível. O vídeo daquele dia se tornou o mais compartilhado da história das redes sociais brasileiras, com mais de 50 milhões de visualizações na primeira semana. A hashtag Nunca Julgue se tornou viral mundialmente, e em um cantinho silencioso da fazenda, próximo à mangueira que Helena havia plantado, Joaquim Santos sorria, sabendo que sua amada esposa estaria orgulhosa. Ele havia usado a riqueza deles não apenas para enriquecer vidas, mas para transformar corações.